lá, elas conquistaram espaço, respeito e admiração. São destaques em várias áreas e revelam a doçura e as dificuldades de serem mulheres que ousaram seguir caminhos poucos convencionais. Para falar sobre esse tema no estúdio do programa Toda Mulher, a deputada Inês Pandeló e Miriam Tendler, pesquisadora titular do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e chefe do Laboratório de Esquistossomose Experimental da Fundação Oswaldo Cruz. Ela foi a primeira mulher brasileira a descobrir uma vacina. Doutora Miriam, quanto tempo a senhora levou para descobrir uma vacina contra o esquistossoma, que é o verme causador da conhecida doença barriga d'água? Essa é uma pergunta frequente e esse tempo é uma coisa que desperta muita curiosidade, uma coisa que me chama a atenção. Você perguntou o tempo da descoberta. Eu não sei se cabe, mas acho que é importante esclarecer, e na área da saúde eu acho que faltam informações de qualidade, eu acho que isso é uma das coisas que a gente se preocupa muito hoje em dia, e nessa área, então, isso é muito importante para a formação da opinião pública de uma maneira geral. O que acontece? No desenvolvimento de um produto, seja de uma droga, seja de uma vacina, existem fases bem estabelecidas e bem determinadas. O que é cada fase e qual é a função, qual é a finalidade, o que você tem que cumprir em cada fase. A fase inicial de um trabalho de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, que é o meu caso, que visa, desde o início, o desenvolvimento de um produto, essa é a primeira vacina na área parasitária e, curiosamente, é a primeira vacina desenvolvida no Brasil. Nós produzimos, mas com tecnologia comprada de fora. E essa é uma tecnologia toda brasileira, as patentes são da Fiocruz. Então, ela não está tanto ligada ao gênero, mas a tecnologia ela tem um alto teor de inovação, de uma maneira geral, globalmente falando. Então, a fase inicial da pesquisa é a fase da descoberta, você tem que evidenciar se existe algum princípio ativo naquilo que a gente está estudando. Depois você passa por fase de comprovação, de prova de conceito, estabelecimento de modelos experimentais para poder estudar e, efetivamente, cada etapa, quando ela vai sendo bem sucedida, te dá espaço e autorização para seguir em frente. Então, esse processo todo, desde a descoberta propriamente dita, de se ter evidenciado de que numa mistura de material com que a gente trabalhava há mais de 25 anos atrás, com uma tecnologia daquela época, em que ali havia um princípio ativo importante e que valia a pena investigar e aprofundar a pesquisa, começou no início dos anos 80, mas com a tecnologia da época. A fase atual, que levou ao produto propriamente dito, que a fase molecular só foi possível depois de termos acesso à biologia molecular, que é uma tecnologia moderna, que foi disponibilizada cientificamente no final da década de 80. No nosso caso, eu tive acesso à tecnologia que levou ao isolamento da molécula no final dos anos 80, quando eu fui para os Estados Unidos e lá foi clonado. Então, no início dos anos 90, 91, foi que se iniciou a fase molecular. Mas ela se apoia na fase anterior, que na verdade havia começado 10 anos antes, quando se evidenciou o princípio ativo. Ele não estava qualificado, não estava identificado. Isso só foi possível graças à tecnologia mais moderna, e isso aconteceu em 91, quando foi clonada a proteína, que foi caracterizada, isolada, sequenciada, o gene, e a gente viu que era uma proteína importante, de uma família que se chama proteínas ligadoras de lipídio, que são muito importantes para esse tipo de parasita, que são eumintos, que a gente conhece como vermes, né? Então, os eumintos são parasitas crônicos que vivem no organismo do hospedeiro humano e animais também durante muitos anos, não se multiplicam no hospedeiro e, por isso, dependem de uma troca biológica entre o parasita e o hospedeiro. E os eumintos, eles não são capazes de sintetizar lipídios. Vocês sabem que as gorduras são as principais fontes de energia. E eles não são capazes de sintetizar, eles têm que pegar do organismo hospedeiro. E essa molécula, ela faz esse transporte. Então, ela, na verdade, é uma molécula biologicamente chave para os eumintos. Então, mas a senhora acompanhou todo esse processo nesses 10 anos? Sim. Foram 30 anos até agora. Quer dizer, na verdade, toda a minha vida
profissional. Eu entrei na Fiocruz, ainda estava na faculdade, né, como estagiária, depois eu fui contratada, fui efetivada, depois naquela época não eram feitos concursos de rotina como hoje em dia, mas depois houve um concursamento, eu entrei como médica, depois entrei na carreira de pesquisador, pesquisadores, né, e acabei fazendo o meu mestrado e doutorado dentro do mesmo projeto. Quer dizer, foi um projeto de vida que foi sofrendo mudanças e não é de maneira nenhuma um projeto isolado meu, né? Hoje é uma equipe de mais de 50 pessoas e eu coordeno essa equipe desde o início, né? Ele passou por mudanças, né? As equipes mudaram, variaram, né? Colaboradores diferentes em momentos diferentes, estudantes, teses de mestrado e doutorado que foram feitas sob nossa orientação dentro do projeto. Quer dizer, o projeto seguiu a sua vida acadêmica, vamos dizer, mas cada vez mais com o foco tecnológico do desenvolvimento de produto, e isso é uma coisa muito importante porque tem características muito diferentes do trabalho acadêmico habitual, aonde o pesquisador, para a sua produtividade científica é fundamentalmente baseada em número de publicações. Sim. E quando se tem o foco no desenvolvimento de um produto, e para que o produto chegue algum dia a virar produto, ele tem que estar apto a ir para o mercado, então tem que estar protegido por patentes, e nós temos patentes fortes, talvez seja a plataforma que tenha o maior número de patentes dentro da Fiocruz, são 5 famílias de patentes, então é uma proteção intelectual forte e muito qualificada, que é reconhecida globalmente, porque o mercado é global, então não adianta você ter uma proteção só a nível local, ela tem que ser global e internacional. Então, quando se prepara e quando se vislumbra que está se chegando efetivamente num produto, ainda mais um produto que tem um alto teor de inovação, dentro de um cenário no Brasil em que não se tem muito essa cultura, né? Então se precisa tomar medidas um pouco diferentes daquela que a academia conhece regularmente. Sim, o produto aí, no caso, foi a vacina. A vacina, sim. Mas sim. tem um momento assim, que fala assim, eureka! Aquela velha história, né? Eureka, descobri. Teve esse momento, assim, houve vários eurecas, né? E uma coisa que eu costumo dizer, a vacina, de uma maneira geral, ela tem uma conotação muito mágica, né? É muito comum me perguntarem, por que a senhora não descobre uma vacina contra mal-olhado, contra gordura, contra a falta de dinheiro, coisas assim, como se fosse um elemento mágico, né? Mas isso eu acho que é até natural, na medida que a vacina realmente é a ferramenta mais poderosa da medicina. É só com vacina que se conseguiu erradicar uma doença, que foi a varíola, e que se conseguiu fazer com que outras doenças, como difteria, tétano, coqueluche, sarampo, pólio, né, descessem do nível de milhões de mortes todo ano para níveis bem baixos, próximos da erradicação, embora ainda não esteja erradicado. Então, esse poder da vacina é que eu acho que dá esse colorido, ou que dá essa imagem de magia, né? Não é mágico, né? Então, essa história do eureka, é lógico que esse produto não foi desenvolvido, essa tecnologia não foi desenvolvida porque eu estava andando no laboratório, dei uma topada e eureka, achei alguma coisa. A maçã caiu na cabeça, né? Não é bem assim, mas a intuição e houve um momento, sim, em que foi um divisor de águas, que foi quando a gente tomou conhecimento da sequência do gene, né, e viu que essa proteína fazia parte exatamente dessa família de proteínas, e o primeiro dado que isso facultou foi a evidência de que isso também estava presente num outro parasita, que é o principal parasita do gado de corte. Então, tanto é que a gente está desenvolvendo a vacina, a Fiocruz está desenvolvendo a vacina em 2 vertentes, a vertente humana e a vertente veterinária. E esse fato de ter uma aplicação na veterinária, principalmente para gado de país rico, mudou completamente o rumo dessa história. Então, em vez de ser uma vacina para uma doença de país pobre, ela virou uma vacina bivalente, tanto para humanos, que sempre foi esse o nosso foco, né, de países pobres, mas de uma doença que é chamada negligenciada, que é uma doença que não tem o colorido econômico que tem a doença do gado, e aí, do outro lado, uma doença parasitária do gado, que é a fasciolose hepática, que tem exatamente o mesmo componente, e o SM14, a
mesma proteína está presente num e no outro, assim como em outros eumintos. Então, abriu um leque de possibilidades em relação ao poder, né, potencial desse produto. Esse foi um momento mais recente de eureka, vamos dizer, um divisor de águas, né? Se a gente puder falar assim. E quais os sintomas dessa doença, dessa barriga d'água, doutora? A histosomose tem 3, né, tipos de doença. Aqui no Brasil nós só temos a forma intestinal. Essa forma intestinal, ela se caracteriza exatamente por sintomatologia toda intestinal do tubo digestivo e como complicação maior, que é relativamente rara, quer dizer, são 3% estimados de todos os casos que têm a forma grave. Essa não é a principal importância da histosomose, é que tem uma forma com lesões hepáticas importantes. Mas os sintomas são desde náusea, vômitos, dor de cabeça, cefaleia, mal-estar, dor de barriga, diarreia de um lado, constipação de outro, mal-estar intestinal contínuo e crônico, né? Esses são os principais sintomas. Da forma grave, os sintomas são semelhantes à cirrose hepática, não é uma cirrose, é uma fibrose hepática, que é causada pelos ovos do parasita que são embolizados para o fígado, né? Esse parasita, ele não vive no intestino, ele vive na corrente circulatória sanguínea e o ponto final dele, quer dizer, o local onde atinge a maturidade do parasita é no sistema venoso porta-hepático. Ele penetra pela pele, vai migrando pelos capilares da pele até o sistema venoso profundo do organismo, que é o sistema porta-hepático, que irriga o intestino e o fígado, principalmente, e ali então o casal de vermes começa a ovipor. Esses ovos são embolizados pela corrente para o fígado, para o parênquima do fígado, e cada ovo induz a formação de uma reação inflamatória, que é o granuloma hepático, e esse granuloma acaba lesando o fígado e dando esse grau de comprometimento na forma de uma fibrose que tem características próprias, bem descritas, e isso compromete a função hepática. E aí então, a barriga cresce, o nome... o barriga d'água é em função, nos casos em que há insuficiência hepática, que são os casos graves, uma das complicações é a ascite, né, que é o derramamento de líquido para dentro do peritônio e dá esse aspecto. Mas em crianças de área endêmica, né, crianças muito franzinas, a verminose, mesmo intestinal em geral, ela causa um certo grau de retenção de gases e constipação. Muitas vezes é comum as crianças terem o abdômen um pouquinho distendido, que não é barriga d'água. Esse termo barriga d'água se refere à forma grave, que é a ascite, que é derramamento de líquido para o espaço extravascular no peritônio, que realmente é uma coleção de líquido nesse espaço que não é para ter, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com Toda Mulher, hoje falando a respeito da brasileira que descobriu a vacina contra o esquistossoma, a doença conhecida como barriga d'água. Eu volto já, só um instante.